geralmente quando tem a pregação aqui nos jovens, ontem teve culto de jovens, geralmente eu venho com a pregação feita e nunca tenho um título. E dessa vez eu tenho um título, mas não tenho a pregação propriamente dita. E o título é O que Vale a Pena. É algo que vou trazer, né, que acredito que Deus queira trazer para a nossa reflexão, né? O que vale a pena? E vamos orar, vamos fechar nossos olhos novamente. Senhor, eu peço a sua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, Pai. Te peço, Senhor, retire de mim, Senhor, qualquer tipo de vaidade, Senhor, de orgulho, Senhor. Sabe, Pai, que seja somente a tua palavra, Senhor, sendo transmitida aqui, Senhor. Como, Senhor, o pastor sempre ora aqui também, Pai, que cada um possa entender, Senhor, conforme o teu Espírito Santo fala, Pai. Sabe, Senhor, que seja uma palavra, Pai, que venha trazer transformação. Que seja uma palavra, Senhor, que venha trazer, Senhor, mudança, Pai, às nossas vidas. Que, Senhor, o sentimento que por ela, Senhor, for gerado, o sentimento que for gerado pelo Senhor em nossos corações, Senhor, não fique, Senhor, retido, Senhor, a esse lugar, não fique retido, Senhor, a esse horário, Senhor, mas que possa, Senhor, ser uma constante, Senhor, em nossas vidas, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa semana, Pai, porque é isso que importa, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Bom, a palavra tem um pouco a ver até com o que eu pude falar aqui ontem. Na verdade, ontem a gente conversou, né? Porque a gente não tem para onde fugir. A vida do cristão, a vida assim, do ser humano, mais de uma maneira geral, é uma vida que você pode encarar de duas formas. Você pode encarar como uma vida em que você meu Deus, qual é a palavra? Quando as coisas vêm sobre você. Você é um mero passageiro, vamos dizer assim. Você é um mero passageiro da vida. Ou você é uma pessoa que você toma atitudes, uma pessoa que vai de encontro, tem princípios, tem verdades. O que o mundo tem influenciado muito a nós fazermos, sermos meros passageiros de uma vida que já foi programada. Uma vida que já está toda direitinha, já está tudo bem certinho. E não é difícil viver essa vida, basta você viver um dia após o outro, sem você lembrar do seu Criador. Tem uma parte da Bíblia que diz, jovem, lembre-se do teu Criador nos dias da sua juventude. E, na verdade, isso se aplica a qualquer pessoa, servo de Deus, cristão, lembre-se do seu Criador no tempo que você tiver. Porque se você não parar para refletir sobre o que foi também o estudo hoje, né, sobre quem é Deus, sobre quem é você e sobre o que é o universo que você está contido, o estudo hoje, só para vocês saberem, foi sobre a criação. Então, a gente teve essa parte, quem é Deus, quem é você e o que é o universo. Se você não parar para pensar nisso, você vira mero passageiro da vida, você vira mero passageiro das coisas que acontecem, sabe? E não que você não seja, lógico que você não consegue mandar e definir tudo que acontece à sua volta, mas você consegue definir a maneira que você responde a tudo que acontece. Por enquanto eu estou abordando dessa maneira um pouco mais geral, mas o fim desse pensamento é o fim de como cristão, como uma pessoa que serve a Cristo, deve reagir aos problemas da vida, deve reagir à própria vida em si. Deus, sim, beleza, lembrei. Quem é Deus, quem é você e o que é o universo que te circunda? Fica difícil, assim, na verdade, Deus tem um propósito para as nossas vidas, Deus tem um plano para as nossas vidas, Ele tem algo que Ele deseja que você faça, que às vezes é antagônico, na verdade às vezes não, sempre, né? Sempre é antagônico com o que Satanás deseja que você viva. A pregação hoje de manhã foi o pastor Maurício, e ele falou, logo no princípio da pregação, ele falou assim, hoje em dia nas igrejas as pessoas têm muita ressalva em falar sobre Satanás, falar sobre o diabo, falar sobre isso, sobre aquilo, falar sobre pecado. E ele falou, se fosse para a gente agir desse jeito, Jesus não falaria o tempo todo, porque o inimigo de vocês, porque aquele que tenta roubar a alma de vocês, porque aquele que tenta contra a vida de vocês. E ele realmente tenta contra a nossa vida dia após dia. Só que ele é esperto, porque ele não faz
Ele não aparece para a gente da forma real dele e nem tenta a nossa vida sempre com um perigo, porque ele sabe que a primeira coisa que qualquer pessoa no mundo faz é falar, meu Deus. Qual é a primeira palavra de alguém que está em perigo, de alguém que, do cético que seja, meu Deus. Eu acho que alguma coisa lá dentro dele traz essa fé, porque não tem mais para onde correr. Então ele é obrigado a acreditar que alguma coisa pode salvá-lo, e realmente alguma coisa que se chama Deus, alguma pessoa que se chama Deus pode salvá-lo. E Satanás, ele tenta ceifar a nossa vida dia após dia, sabe? Hora após hora. Mas não é da forma que a gente vê nos filmes de terror. Talvez até aconteça, mas a maior parte das vezes não é. A maior parte das vezes é fazendo você virar um passageiro da vida. Porque Deus não te escolheu para ser um passageiro dessa vida. Deus te escolheu para ser um agente nessa vida. Deus te escolheu para ser alguém que primeiro entende quem é Deus, entende quem você é diante de Deus e entende o que é o universo à sua volta. E eu queria que a gente pensasse um pouco hoje, porque é difícil, gente. Como a gente falou aqui ontem também, quando a gente começa a pensar no que realmente vale a pena, no que realmente deve ser feito, a gente começa a ver que é difícil. Mas não deveria ser de outra forma, porque Jesus mesmo dizia o tempo todo, bem-aventurados aqueles, e aí começa a citar várias coisas, que por causa do meu nome sofrem todo tipo de injúrias, essas coisas. E ele fala e repete, o caminho é estreito, a porta é estreita. Foi até algo que a gente chegou na discussão aqui e falou, poxa, mas fazer isso é difícil? Sim, legal, que bom que é difícil, porque pelo menos eu vou ter um motivo para falar, Senhor, realmente o caminho está estreito, a porta está estreita. E se a gente parar para pensar, quem é Deus na minha vida? Quem sou eu diante de Deus? E o que é o universo à minha volta? Se você quiser ser uma pessoa consciente nessa vida, você vai ver que suas atitudes vão ser atitudes que você deve tomar vão ser atitudes que devem ser diferentes do que a gente tem tomado ultimamente. Então, quem é Deus? Se você parasse para pensar agora, a minha pergunta para você, quem é Deus? Quem é Deus? Não posso perguntar para todo mundo, mas eu vou responder para mim. Primeira coisa que vem na minha mente, quando eu pergunto, quem é Deus? Eu sou. Ele mesmo disse isso. Eu sou. E uma das coisas que a gente tem que aproveitar em ser cristão desculpa se eu usar alguma gíria assim, mas é viajar em Deus, viajar em quem é Deus de verdade, viajar no eu sou, tentar entender a dimensão do que ele disse, porque Moisés chegou para ele e perguntou, Senhor, quando eu for em teu nome, o que eu digo para ele? Quem me enviou? Ele diz, o eu sou me enviou. E o que é o eu sou? Eu sou é a vida contida nele, tudo que existe, tudo que é, inclusive você, inclusive o sol, inclusive o planeta, tudo depende, está contido nele, no eu sou. Se você entender quem é Deus, o que ele representa no seu dia a dia, nas suas horas do seu dia, se você entender que num simples acender e apagar de luzes, não, eu gosto dessa daqui, que essa aqui me atrapalha. Se você entender que num simples acender e apagar de luzes, a glória de Deus é manifesta, olha que viagem, a glória de Deus é manifesta num acender e apagar de luzes, você vai ser uma pessoa, se você permitir essa fé adentrar o seu coração, se você se permitir olhar o mundo com esses olhos, você vai começar a entender o que é minimamente a magnitude de Deus. Como você conseguiria ver a Deus num simples acender e apagar de luzes? Sabe, um cientista falaria, não, são os elétrons, são a carga, todas essas coisas. Você fala, beleza, com certeza é isso. Mas como isso se movimenta? Como essas coisas acontecem? O negócio instantâneo, olha, toda a energia, os cientistas dizem, né, que a energia, ela só pode ser convertida, né? Você não consegue criar energia, não consegue desfazer energia, você consegue converter energia. Cara, se você se permitir olhar para o mundo, como está escrito na Bíblia, se você olhar para a natureza, ela exala a glória de Deus, ela mostra a glória de Deus. E
é uma coisa que eu sempre faço aqui nos jovens, acho que eu já fiz em alguma pregação talvez, falo assim, você quer ver a glória de Deus? E eu vou fazer com vocês, se vocês quiserem também fazer. Eu queria que você levantasse a sua mão e botasse assim na sua frente. E agora que você mexesse a sua mão, mexesse seus dedos, olha para os seus dedos. Eu quero te perguntar, como é que você faz isso? Eu não sei como é que eu faço isso, cara. Olha só, é instantâneo, cara. Olha que engenharia, que coisa linda, que eles dizem que foi por acaso. Mas não, como é que eu faço isso? Eu não aperto nenhum botão, sinceramente, cara. Se você conseguir ver a glória de Deus nas coisas simples, porque Deus permite que você veja a glória dele nas coisas simples, numa folha, numa flor, na combinação de cores de uma flor. Esse cara está meio maluco. Pô, beleza. Porque Deus é lindo dessa forma, Deus pensou nessas coisas, Deus sabe, arquitetou essas coisas para mostrar para você. Deus fez a flor para que você achasse bonito. Deus fez a sua mão perfeita para você conseguir pegar as coisas. Então, quem é Deus? Deus é tudo. Como eu posso permanecer negligente diante de um ser tão grandioso? Falamos aqui também no estudo, o que fornece o calor ou a luz, o que fornece a luz e muitas vezes a energia que a gente precisa para mexer tudo isso aqui. A resposta certa é o sol, legal, só que se você fala só o sol, você esquece do que é o sol. O sol é uma massa de gás gigantesca que explode constantemente enquanto fica suspensa no nada. E detalhe, você está girando em volta dele e não cai, graças a quem? A Deus. Sabe, são coisas, você tem que se permitir entrar, não se permita ser como um cavalo que bota as rédeas e segue só em frente, sem olhar para o lado, sem olhar o que é Deus, o que é o universo, o que são as coisas e quem é você dentro disso. E quem é você dentro disso? Você... A minha tendência de dizer quem sou eu é nada. Porque eu tenho uma visão meio crítica de mim. Mas o que Deus vê em mim? Cara, Ele vê a criação dEle. Ele vê amor por mim, por você. Um amor constante. Um amor que se renova a cada abrir de olhos que você tem numa manhã. Um amor que se renova a cada vez que você erra contra Ele. E Ele te permite, fala, meu filho, eu te aceito de volta. Se você se humilhar e orar, como Ele fala lá em 2 Crônicas, se você tiver esse arrependimento, eu te aceito, vem como você está. Sabe, então quem sou eu diante de Deus? Eu sou a criação de Deus. Como a gente falou também ontem, foi falado hoje de manhã, acredito que todos aqui já tenham aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Mas hoje a moda é aceitar Jesus como aceitar Jesus como Salvador. E esquecer a parte do Senhor. Quem sou eu diante de Deus? Servo. E na Bíblia se retrata, quem sou eu diante de Deus? Escravo. Eu vou falar por mim, eu sou um escravo muito cheio de vontades. Mas Deus é um Senhor tão bom, Ele assim, não confunda ser bom com ser mole. Ele não é um Senhor mole. Se você faz algo e precisa de repreensão, Ele repreende. Mas Ele é um Senhor tão bom que apesar de eu não ter a atitude, e talvez você não ter a atitude de servo, da maneira que deveríamos ter, ainda assim Ele nos aceita e renova a misericórdia sobre nós. E o que é o mundo, o que é o universo diante de nós e diante de tudo isso que a gente está pensando? Eu vou ter uma liberdade poética aqui de falar em 2 universos. O antes da volta de Cristo e depois da volta de Cristo. Depois da volta de Cristo, para mim, é o objetivo. Para mim, é o recreio, é o playground, é a melhor coisa que vai me acontecer na vida. É a melhor coisa que vai te acontecer na vida, se você não desistir. Depois que Jesus voltar,
caramba, eu não sei descrever, porque na verdade eu não sei como vai ser. Mas Deus coloca no coração de quem aceita que Ele coloque uma alegria e mais ainda uma vontade. Eu costumo também dizer aqui, falar muito com os jovens, que a força da igreja como um todo, está no quanto ela acredita no céu. Enquanto ela acredita em Jesus, sim, que Jesus perdoou, sim. Só que existem pessoas hoje que conseguem aceitar que Jesus salvou a sua vida, perdoou os seus pecados, mas ainda assim viver conforme os padrões do mundo. Então, na minha concepção, e se Deus tocar no seu coração, você também pensar dessa forma, a força da igreja está enquanto ela acredita que o céu existe. Porque se você parar para pensar comigo, e depois disso a gente vai ler, se você quiser já preparar, João no capítulo 14. A força da igreja está enquanto ela acredita no céu. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, por mais que a minha vida seja ótima, e a minha vida é ótima aqui, eu ainda passo por muitas coisas que eu não gostaria de passar. A primeira delas é ir para a faculdade todo dia de manhã. Não é a pior, mas eu estou sendo sincero. Acordar cedo é muito ruim. Imagina, olha só, vamos pegar o que poderá ser o céu no futuro. Imagina uma vida em que você não tivesse que ser acordado pelo despertador. Você pudesse dormir até acordar. E quando você acordasse, você pudesse fazer o que você quiser. Se você quiser trabalhar, se você gosta de trabalhar, você pudesse trabalhar. Caramba, eu acho que não vai ter despertador no céu. Eu acho que vai ser... Na verdade, você pode ser um pouco mais rigoroso e falar, a gente não vai precisar dormir. Eu estou fazendo uma comparação com o que eu posso. Mas o sentimento, caramba, Deus, beleza, quer deixar tudo perfeito, esquece futebol, esquece ping-pong, esquece, só me deixa dormir até quando eu quiser, para sempre. Caraca, o céu é maravilhoso. Para mim, ele é. Só que Deus ainda diz que vai ser melhor do que isso. Gente, vocês estão rindo, devem estar achando assim, pô, cara, quem foi que deixou ele subir ali? Mas eu espero que não, eu espero que tenha sido Deus que me colocou aqui. E que você possa tentar entender o que eu estou tentando passar. Deus falou para você, o céu é a melhor coisa do mundo, e você tem que aproveitar isso. Você tem que aproveitar a promessa. Eu não separei, mas ele diz assim, a promessa, Jesus diz assim, a promessa é essa, que ele vai dar a vida eterna para nós. A promessa dele, a melhor coisa que ele pode oferecer para nós, lógico, foi o sacrifício dele, porque nós não mereceríamos de jeito nenhum. Mas a consequência, a melhor consequência do que ele pode nos dar é o céu. E a gente não aproveita. Caramba! Os cristãos de antigamente foram ameaçados, vai assim, vou te botar dentro do Coliseu e o leão vai te devorar. Nega Jesus. Ah, aquele cara acreditava no céu. Ele teve medo? Provavelmente. Provavelmente. Mas Jesus tinha estado ali, pouquinho. Ele falou, não, ele foi. E eu vou. E, cara, aquilo para eles estão, assim, a melhor notícia de todas, eles estão aguardando, né? Paulo diz que já estamos reinando, então como Deus não é preso ao tempo, então talvez eles já estejam reinando, mas ao nosso tempo, eles estão esperando a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, eles já estão garantidos. A gente aqui não está ainda. A gente aqui não está ainda. Então vamos ler João no capítulo 14. A partir do versículo 1. A gente vai ver do 1 ao 14. É bem conhecido, provavelmente você já sabe até o que é. Mas diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe,
mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Legal. Tem duas partes muito importantes. Na verdade, a segunda parte eu nem tinha me ligado que estava nesse versículo, ainda bem que está. A primeira parte foi quando Jesus disse, eu vou preparar a morada de vocês. O título é O que vale a pena? E morar com Jesus vale a pena. Mas só vai valer a pena para você ir morar com Jesus se você acreditar que você vai morar com Jesus. Na verdade, não é nem só acreditar, porque você pode acreditar que vai morar com Jesus, mas é uma consequência. Se você tomar para você assim, eu vou morar com Jesus, isso vai fazer diferença na sua vida. Isso vai fazer diferença sobre as coisas que acontecem com você. Na verdade, sobre a maneira como você se comporta no universo que você vive. A maneira que você interpreta as coisas que acontecem diante de você. E Jesus falou, eu fui preparar um lugar. E sabe o que a gente às vezes não percebe? Ele está preparando. Que obra grande é essa? Que já está durando 2000 anos. Nessa obra não tem corrupção, não tem atraso, é no tempo dele, mas o que ele está fazendo deve ser tão bom que está demorando um pouquinho. Lógico que não é isso que eu estou dizendo, mas caramba, o que ele foi preparar, o que ele está preparando, que na verdade já deve estar preparado para a gente desde o princípio, isso vale a pena. Isso vale a pena. Isso não é motivo lógico. No meu caso, que é o meu caso, foi o meu caso muitas vezes, sempre que eu me deparo com isso, eu paro e falo, poxa, vale a pena estudar? Não é porque eu quero dormir, mas eu sempre paro e penso, vale a pena estudar? Vale a pena ir para isso? Vale a pena ir para aquilo? Eu falo, não vale, vou largar tudo. Só que Deus não deixa. Deus sempre vem e fala. Inclusive, eu até contei para os jovens que ele veio e me trouxe uma palavra sobre os exilados de Israel, que ele falava assim, que era uma carta de Jeremias, eu acho, Neemias, para os exilados de Israel. Assim, enquanto vocês estiverem aí, construam casas, plantem vinhas, casem-se, deem-se em casamento. Isso foi algo que ele mandou para mim, mostrando realmente, calma aí, você está aí porque eu quero que você esteja aí, e você tem que fazer essas coisas. Então eu quero que você esteja na faculdade de engenharia civil para isso. Mas eu gosto de como você tem guardado o seu coração. Pelo menos eu acredito que deva ser dessa maneira que eu tenha que proceder. É estando sempre pronto para, se ele me pedir alguma coisa, seja faculdade, seja trabalho, seja o que for, eu tenho que estar pronto para abrir. Porque o que vale a pena é o céu. O que vale a pena é ir para o céu. Essa loucura, nossa, ainda bem que ele fala que a sabedoria do mundo é loucura de Deus, porque o mundo acha loucura esse negócio de céu. Mas eu acredito e eu quero muito ir para o céu. E eu acredito que a força da igreja e do cristão está enquanto ele acredita que esse céu existe. O quanto ele acredita que esse Jesus vai voltar em poder e glória no cavalo dele, com o exército dos céus, e os anjos realmente vão vir e vão buscar você. Não é buscar os santos, é buscar você. O anjo vai chegar e vai pegar na sua mão, se você não desistir. Se você permitir, porque é capaz, se você duvidar, se você não der importância para isso, o anjo vai pegar o irmãozinho do teu lado e você fala, mas eu, Senhor, aparta de mim que eu não te conheço. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Só que o mundo faz a gente ridicularizar isso. Porque eles ridicularizam de toda forma isso. Como eles puderem ridicularizar o nosso Jesus e o nosso céu, eles vão fazer. E a gente fica envergonhado e
sabe, constrangido. E não era para ser assim. Mas você quer ridicularizar, meu amigo? Eu te amo. E eu quero esse céu para você. Não é rebater e falar, seu idiota. Não, não é isso. Fala assim, se ele ridiculariza, você tem que ter os olhos de Deus. Olhar para o mundo à sua volta, não da maneira que ele está vendo, que uma pessoa normal vê. É olhar para o mundo à sua volta, sabendo que tem algo espiritual. E sabendo que o céu é seu. O Jesus é seu. A bandeira de Cristo, que é o amor, é a sua bandeira. E você não é nem que você tem que honrar, você tem o prazer de ter o conhecimento e de poder honrar isso. Amar o perdido, porque nesse exato momento não é nenhuma figura de linguagem, tem gente morrendo e indo para o inferno. Para o inferno. Acabou para eles. Teve alguém que morreu agora, provavelmente no mundo, que acabou. Acabou. Eu não sei se vocês entenderam. Teve alguém que morreu agora, provavelmente, e essa pessoa vai sofrer pela eternidade. Jesus não vai ter mais a oportunidade de salvá-la. E a gente não pensa, pelo menos eu, não penso isso durante a semana. Por quê? Porque eu estou ocupado demais mexendo lá no aditivo da obra da Carvalho Hosking, do shopping, do não sei o quê. Pô, eu tenho que mexer com isso? Tenho. Eu tenho que exercer isso, porque Deus mesmo me colocou ali. Mas no meu coração, eu tenho que estar sempre guardando e reservando um momento para saber quem é Deus, quem sou eu e o que é aquilo que eu estou vivendo. Enquanto eu estou fazendo ali o aditivo, eu tenho que estar pelo menos sendo um testemunho naquele lugar e não estar agindo conforme eles agem. Sabe? Pelo menos. E a segunda parte desse versículo que diz assim: aquele que crê, no 12, né? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Só até aí. Eu penso em mim. Ele fala assim, aquele que crê em mim fará coisas maiores dos que as que eu tenho realizado. Eu não estou fazendo nem a menor das menores que ele realizou. Eu falei, caramba, que fé é essa que eu tenho? Que postura é essa que eu tenho? E eu paro e pergunto, por quê? Por que eu não tenho conseguido? Eu só posso pensar que eu não estou encarando a vida do jeito que eu tenho que encarar. Eu não estou encarando o universo do jeito que eu tenho que encarar e eu não estou encarando Deus do jeito que eu tenho que encarar. Se você também está nessa situação, caramba, vamos junto transformar essa situação, vamos mudar isso para que a nossa igreja possa ser uma igreja diferente. Jesus realizava os sinais e maravilhas e as pessoas acreditavam em Deus. Hoje em dia, se você chegar para alguém e falar, não, porque Deus existe, a primeira dificuldade que a pessoa vai ter é acreditar mesmo que Deus existe, por conta de toda a pressão que já é exercida neles e em nós. Só que Deus nos deu as ferramentas, o impossível que Deus realiza. Só que eu acredito que Ele não dê a quem minimamente não dá valor, não deseja, ou não está disposto a se colocar na posição de realmente ser alguém que faz a diferença. Sabe? E eu trago para que você também possa estar refletindo nisso. Você tem feito coisas maiores do que Jesus fez? Não precisa responder. Eu respondo para vocês, eu não tenho feito, mas eu quero fazer. É uma promessa. Assim como o céu, é uma promessa de Jesus. Está aqui, Ele falou, se vocês crerem em mim, se vocês acreditarem em mim, se vocês tiverem certeza que eu sou, porque Ele passou aqui um bom tempo falando, porque o Pai está em mim, eu estou no Pai, o que vocês me pedirem, Ele falou, passou um bom tempo discorrendo sobre isso. Se vocês crerem em mim, crer não é saber somente, crer não é dizer somente, crer é ter aquilo dentro de você, ter a vida de Jesus dentro da sua vida, é você olhar e olhar para as coisas sabendo que Jesus, primeiro, Ele é real e Ele é presente aqui, nesse lugar, nesse momento. É um começo já. Às vezes, eu mesmo esqueço
que Jesus está presente, de verdade, mais presente do que vocês, como pessoa, nesse lugar, nesse momento, querendo e provavelmente falando comigo e com vocês. E Ele está presente assim durante todo o tempo. E que a gente não deixe isso enclausurado no domingo à noite, no domingo de manhã. Que a gente não deixe isso apertado. Que o nosso alvo seja simplesmente fazer o que Jesus quer que a gente faça. E o que Ele quer que a gente faça? Coisas maiores das que Ele fez. Por quê? Porque assim o mundo vai acreditar que existe um Deus. E o mundo acreditando que existe um Deus, a gente pode falar, esse Deus que realizou esse impossível na sua vida, que não é para minha glória, se por acaso acontecer, não é para mim, eu não fiz nada, eu não tenho a capacidade. Mas esse Deus que fez isso na sua vida, esse Deus quer te dar a salvação. E você vai virar para essa pessoa e falar assim, salvação da sua alma, para que você vá para o céu. E aí você vai contar para ela a novidade. A novidade, assim, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do escuro, porque hoje muitas pessoas estão vivendo achando que quando terminar, apaga a luz e aí? Deixei de existir? Você vai falar para ela, você não precisa ter medo. Você vai encontrar comigo e a gente vai curtir pra caramba. Eu também, a gente quando conversa aqui, eu falo tanto desse negócio, que é tentando imaginar e pensar no céu, como vai ser legal, eu penso assim, poxa, é capaz, né? Não vou dizer que vai, porque eu não tenho esse conhecimento. É capaz de a gente poder voar, né? Como a gente canta na música, quero voar ao redor do rei. E uma coisa que sempre aqui nessa terra mesmo, nesse mundo, uma coisa que sempre me deu muita vontade foi poder chegar no alto de uma cachoeira e pular. Sim, eu não vou fazer isso, tá, gente? Amém. Não vou fazer. Mas eu sempre tive essa vontade, essa liberdade de você chegar, pô, imagina só, cara, no meio da natureza, aquela pedra, aquela água cristalina caindo, aquela espuminha lá no fundo, aquele ar, aquele friozinho batendo, e você, caraca, aí, para mim é maneiro, não sei se para você é, mas para mim é. Mas você tem alguma coisa, sei lá, você tem um bosque bonito, sei lá, alguma coisa que você acha bonito. E eu falo tanto disso que Deus deve estar fazendo um lugar especial para mim, tipo a Cachoeira do Ricardo, no céu. Vocês estão rindo agora, se chegar lá em cima e tiver, vocês vão rir de novo. Aí, eu não estou dizendo que vai ter não, mas que provavelmente vai. Pô, cara, eu sou bobo o suficiente para acreditar nisso, desculpa. Mas, sabe, vai ser um lugar de liberdade e de beleza. Não vai ser um lugar chato como Satanás coloca no filmezinho da Disney para a gente ver o anjinho blém, 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 a nuvenzinha, pai, caraca, que saco, vou aproveitar antes que eu vá para lá. Não! Cara, vai ser a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. O melhor lugar que você já foi. Você tem que ser apaixonado, por isso você tem que querer ir. Você tem que ansiar pelo momento que você vai poder estar lá. Porque vai ser um lugar maravilhoso? Sim, mas principalmente porque você vai conhecer o rei face a face. Você vai poder virar para ele e falar, Senhor, me dá um abraço. Senhor, me dá um beijo, foi difícil pra caramba. Tu vai poder conhecer ele, conversar, Senhor, como é que era o mistério do sol? Por que ele não parava de queimar? Senhor, sei lá, só senta do meu lado, sabe? E ainda vou poder curtir pra caramba com vocês. Então você tem que ser apaixonado pelo céu. Você tem que olhar o mundo de uma maneira diferente. Você tem que ter a postura, vamos abrir agora em João, no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 68. Essa é a postura que nós devemos ter. A gente vai ler a partir do 61. A gente vai ler a partir do 60, para a gente entender o contexto. Tá? Então, Jesus estava ensinando, vem logo depois que ele fala que ele é o pão da vida e que as pessoas deveriam comer o pão da vida. E eles não entenderam, e aí esse é o contexto. Então, ele diz assim no 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem um filho do homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida,
A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Aí é isso que é o que o cristão tem que ter. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos repetir essa frase. Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava interessado na vida eterna. Ele falou assim, Senhor, que sentido faz eu te deixar? Eu volto para a minha pescaria, volto, vou ter os meus barquinhos, posso comprar mais barcos e pescar mais peixes para comprar mais barcos e pescar mais peixes, para comprar mais barcos e pescar mais peixes? E eu posso fazer isso, eu posso ter tudo o que eu quiser. E aí? E quando chegar o escuro, o vazio, ou pior, o sofrimento, para onde eu vou? Para onde eu iria, Senhor, se só você tem as palavras de vida eterna? Então, o que a gente tem que fazer? É ir para Jesus. Mas ir para Jesus interessado nas palavras de vida eterna. Não interessado na multiplicação dos pães e dos peixes, porque eu estou com fome. Porque muitos deles iam lá atrás de Jesus e ficavam ali e comiam e viam os sinais e maravilhas. E aí quando Jesus falou assim, para vocês serem salvos, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. O cara falou, é o quê? Beber da tua carne, comer do teu sangue? Tá doido, vou embora. E mesmo, eu não tenho certeza se Pedro tinha entendido ou não isso, mas vamos supor que ele estivesse realmente achando que ia ter que comer da carne e beber do sangue. Ele falou assim, tá bom, Deus, você está falando, para onde é que eu vou? Você tem as palavras de vida eterna, está dizendo que eu tenho que fazer isso? Eu quero a vida eterna. Mas é o pãozinho e o cálice, ele mostrou isso depois. Mas e aí, e se fosse realmente, será que não vale a pena? Será que não vale a pena abrir mão da sua vida, Filipe? O versículo de ontem, tu lembra onde é que é? Abrir mão da própria vida? Vê aí, para a gente fechar com esse versículo. Será que não vale a pena abrir mão da sua própria vida aqui para ter a vida eterna? Abrir mão da sua própria vida em nome de Cristo, né? Por causa de Cristo. Essa é a ressalva que ele dá. Para ter a vida eterna, vale. Você sabe que vale, provavelmente você está respondendo dentro de você que vale. Só que sabe a novidade, sabe o que é difícil? É passar por aquela porta e continuar pensando assim. Para mim é difícil pra caramba. Acordar amanhã de manhã, eu acordo amanhã de manhã, primeiro que já é ruim acordar, mas eu acordo amanhã de manhã, aí o que deveria ser, vale a pena qualquer coisa para ir pela vida eterna. O que é? Ai, que saco, tem trabalho. Chega no trabalho, ai caramba. Eu até gosto do meu trabalho, não é ruim não. Mas tem algo a mais aí. Está faltando alguma coisa. Qual é? Parece que está faltando alguma coisa. E a primeira coisa que eu digo para vocês que está faltando, como se a gente pudesse analisar e realmente ver que está faltando alguma coisa, é que a gente não está fazendo coisas maiores do que Jesus fez. Se você não concorda com isso, eu respeito totalmente. Se você quiser depois vir falar, eu acredito que a gente esteja fazendo. Eu não sou a verdade absoluta aqui, de jeito nenhum. Se o Espírito Santo confirmar no coração de vocês que a gente não está fazendo coisas maiores que Jesus, aí você concorda comigo. Mas eu paro para analisar. A gente não está fazendo coisas maiores que Jesus fez. Eu paro para analisar, vamos ser sinceros, a minha igreja. Assim, a gente até teve conversões na quinta, que legal. Que antigamente eu parava para pensar, quem são as novas conversões de pessoas que não eram convertidas, que não era pescaria no aquário? Eu não lembrava de ninguém. Mas a gente teve 2 conversões na quinta, glória a Deus. Mas, poxa, tem que ser mais. O nosso Deus é poderoso o suficiente para mais de 2 pessoas em um ano. Eu acho que o propósito dele deve ser isso. Eu acredito muito no evangelismo pessoal. Você podendo falar, não é só pelo exemplo, não. É você abrir e falar, olha só, amigo, existe céu, existe inferno. Eu posso comentar um pouquinho com você sobre isso?
posso falar com você sobre o que eu acredito? E fala. E aí, em casa, ora e fala, Senhor, age através das minhas mãos, mostra para eles que o Senhor é Deus, como o Senhor fez no Egito, para mostrar que o Senhor era soberano, mostra para essa pessoa que o Senhor existe, faz o impossível na vida dela. Sabe, seja ousado, busque em Deus a sua ousadia. Eu não vou poder falar aqui para vocês, até porque eu mesmo ainda não sei o que eu vou ter que fazer, mas o que eu sei é que Deus é o seu Deus, é o meu Deus, e Ele é vivo o suficiente para falar contigo e falar comigo e te dar a direção do que você tem que fazer. Mas você tem que olhar para o mundo, olhar para você e olhar para o seu universo da maneira certa. Se você olhar sabendo que é espiritual, pô, beleza, eu acho que Deus vai falar com você e você vai vir falar comigo, Deus vai fazer um milagre através da sua vida, com certeza, a palavra não é minha, a palavra é dele. Ai, fechou. É só arrastar aqui para desbloquear, Felipe? Beleza. Vamos abrir, por favor, então, em Lucas, no capítulo 17. Eu vou abrir aqui na Bíblia que fica mais bonito. Lucas, no capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 30. Não, vamos ler antes para a gente entender o contexto. Vamos ler do 20, que a gente pega desde o último subtítulo. A gente vai ler até o final. Amém? Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Olha, ele já estava dizendo que o reino de Deus já estava entre eles. No versículo 22, depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A parte que eu queria ler é no 33. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Ele estava falando do dia em que ele vai ser revelado. Então beleza, nesse dia então eu vou tomar conta de não tentar conservar a minha vida. Quando? Não sabe. Se você ler a Bíblia, analisar qual é o sentimento, qual é a vontade de Deus para a sua vida, ele fala, o versículo que ele fala, tome a sua cruz e siga-me, vocês conhecem. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É isso, mais ou menos isso que ele tem dito. Qual é a cruz de Cristo? É pregar o Evangelho. É você acreditar no que ele pregou e viver conforme ele pregou. Não viver conforme o mundo tem projetado a sua vida. Sabe, gente? É isso que Deus tem tocado assim no meu coração ao longo desse tempo, né? Na verdade, já há um bom tempo, talvez alguma outra vez que eu tenha trazido uma palavra, tenha sido uma palavra semelhante. Mas é porque eu paro muito para ver. Vocês são igreja comigo.
eu sou igreja com vocês. Não adianta a gente ficar vindo aqui, sentando, e ficar confortável, acomodado, com o ar. Pô, eu acho que é muito fraco. Agora é a minha opinião. Eu quero ser forte com vocês. Eu quero pregar com vocês. Eu quero ter frutos e quero ter frutos com vocês. Só vai acontecer se a gente tiver união, se a gente tiver uma união também de pensamento, se a gente quiser arrumar para o mesmo lugar. Ninguém aqui é o cabeça é Cristo. Como a gente viu no estudo, ele até institui hierarquias e um equilíbrio. Então, ele fez o pastor sobre essa igreja. Se você aceitar ele como autoridade na sua vida, tem que partir de você. Deus vai honrar você e vai conduzir você e me conduzir. Para mim é mais difícil, porque ele é meu pai, e aí, estou brincando. Mas eu aceito sim. Eu já falei até para ele que às vezes é mais fácil aceitar a autoridade dele de pastor do que de pai. Porque ele é pastor mais legal do que ele é pai. Então com você é muito legal. Comigo e com o Alexandre, não. Estou brincando. Mas a gente tem que ter uma união de pensamento. A gente tem que ser maluco junto. A gente tem que acreditar no céu junto. Eu não tenho ganância, que nem a gente estava falando ontem também de galardão, de roubar as pessoas que você vai converter para eu ter um galardão maior. Caraca, de jeito nenhum. Caramba, eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Seria bom se a gente pudesse se encontrar mais do que um domingo. Porque eu praticamente, assim, não conheço vocês tanto quanto eu gostaria e quanto eu deveria. Mas não pode partir só de mim. Tem que partir de uma cabeça maluca de todos, de falar, caramba, eu acredito nisso. Eu acredito que realmente eu sou um corpo com eles, eu acredito que realmente eu devo fazer alguma coisa diferente. Talvez você tenha que dar um pouco menos de importância para o seu trabalho, para você poder estar comigo ou estar com alguma outra pessoa aqui dentro. Não sei. Aí é o Espírito Santo que vai falar com cada um. Eu quero. Eu preciso da ajuda de vocês, porque eu quero ser igreja, eu quero chegar no céu. Eu acredito no céu. E daqui a pouco ele está chegando. E é isso. Então, eu sempre lembro da parte, não se turbe o vosso coração por causa da música. Não se perturbe o teu coração. Eu vou ler aqui de novo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Ele falou assim, eu estou indo preparar. Se eu não tivesse indo preparar, pode deixar, eu avisava para vocês. Ele falava assim, curte aí que daqui a pouco vocês morrem. E não foi assim. Ele falou, eu estou indo, vale a pena me esperar. Foi essa é a mensagem de Cristo. Certo? Então, vamos baixar nossas cabeças. Senhor, primeiro, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, eu não tenho cumprido, Senhor, da maneira que eu gostaria, Senhor. E eu acho que é bom, Senhor, ter essa sinceridade, Senhor, aqui, Pai. Mas eu quero cumprir, Pai. Então eu te peço, faz um milagre, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Une, Senhor, a tua igreja, o teu corpo, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser realmente, Pai, um corpo seu, Pai, que segue o cabeça e que tem, Senhor, a direção, Pai. E tem a vontade, tem um ímpeto, Senhor, de pregar a tua palavra, Senhor. E não só pregar por pregar, pregar porque é apaixonado. Pregar, Senhor, porque entende. Pregar, Senhor, porque, sabe, Senhor, contempla, Senhor, a tua maravilha, Senhor, por onde anda, Senhor. Eu te peço que seja diferente, Senhor, o nosso olhar, Senhor, para uma simples árvore, Senhor, sabe, para o céu. Sabe, que a gente tem essa capacidade, Senhor, de enxergar a tua glória, Senhor. Não acender e não apagar, Senhor, de lâmpada, Senhor, como foi visto, Senhor, no início, Pai. Isso só acontece, Pai, porque o Senhor é poderoso o suficiente para isso acontecer, Pai. Porque o Senhor está aqui, Senhor. Porque o Senhor não falha, Senhor, com a tua palavra, Pai. É que eu acordo, que eu durmo, Senhor, e 8 horas depois, sem saber como, Senhor, eu venho e acordo, Senhor. É o Senhor, Pai, que faz todas essas coisas, Senhor, nesses detalhes, Senhor, maravilhosos, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que a gente possa, Senhor, atentar, Senhor, nesses detalhes e Senhor, te adorar, Senhor, nesses detalhes, Pai. Ver como o Senhor, Pai, é detalhista, Senhor. Ver como o Senhor é caprichoso, Senhor. E te agradecer, Senhor, porque o Senhor fez isso tudo, Pai, para nós, Pai. Sabe, Senhor, como é lindo, Senhor, a forma, Senhor, como
os alimentos são gerados, Senhor. Que doideira, Senhor, eles crescem sozinhos, eu não sei nem como, Senhor, mas o Senhor fez isso para que nós pudéssemos, Senhor, nos alimentar, Pai. Sabe, Senhor, nos torna, Senhor, com a Tua mente, Pai, louca para o mundo, Senhor, sábia, Senhor, para Ti, Senhor. Por favor, Pai, eu te peço, Senhor, pelo poder, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele possa ser manifesto em nosso meio quando estivermos prontos, Pai. Quando estivermos prontos, Senhor, para discipular, Senhor. Quando estivermos prontos, Senhor, para encaminhar pessoas para o céu, Pai. Para criar, Senhor, pessoas loucas, Senhor, por Ti, Senhor. Pessoas loucas, Senhor, pelas Tuas coisas, Senhor. Eu te peço, Pai, manifeste o Seu poder, Pai. Por favor, Senhor, nos prepara, nos ajuda, Senhor, porque é difícil demais, Senhor, durante a semana, Pai. É difícil lembrar de Ti, Senhor, nós temos que ser sinceros, Pai. É difícil, Senhor, contemplar todas essas coisas maravilhosas que nós discutimos, Senhor, aqui, Pai. Mas eu creio, Senhor, que é possível, Pai. Eu sei que é possível, Pai, porque os Seus apóstolos, os Seus discípulos conseguiam, Pai. Porque aqueles que viveram avivamento, Senhor, ao longo, Senhor, desses anos, Pai, conseguiram, Senhor, contemplar, Senhor, a Sua glória e viver em função de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser Seus servos, Pai. Muito obrigado por nos chamar amigos, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, ser Seus servos de verdade também, Senhor. Por favor, Deus, faz um milagre, Pai, que não sejam somente palavras, Pai. E principalmente, Senhor, na minha vida, Pai, que não sejam, Senhor, somente palavras, Pai. Por favor, Senhor, eu te agradeço, eu te peço, nos leve em paz, Senhor, aos nossos lares, aqueles que ainda vão poder, Senhor, jantar juntos, Senhor, abençoa, Pai, que possa ser um ótimo momento, Deus. Sabe, Pai, abençoa mais uma vez, por favor, o pastor Vanderlei, Senhor, que também está viajando, Senhor, que possa ser um ótimo momento, Senhor, para cada um, Senhor. A vontade, Senhor, é que a gente não fosse embora, Senhor. Na verdade, que a gente pudesse ir para o céu. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, nos ajuda, Pai, a construir as nossas casas, plantar as nossas vinhas, com a atitude certa, com o pensamento certo, com a disposição certa, Pai. Mas coloca, Senhor, o Teu poder, Senhor, a Tua vida em nós, Pai, correndo, Senhor, através de nossas veias, Pai. Que a Sua vida, Pai, venha nos trazer, Senhor, a vida, Pai, e o sentido dela, Pai. Que, Senhor, nós possamos entender quem é o Senhor, quem somos nós e o que é o universo, Senhor, que está ao nosso redor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.